Aleluia. Começando de novo a live. Vamos esperar os irmãos comparecer na igreja, na live. Aleluia. Os irmãos vão postando foto aí da família em casa. Por motivos da pandemia, estamos fazendo mais esse culto online para cada um em sua casa adorar o Senhor, que Ele é digno de toda honra. Não importa o que aconteça, Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser adorado. Não importa o que está acontecendo, somente Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Esperar mais um pouquinho, os irmãos, para ninguém perder. Aleluia. Vai compartilhando essa live para que pessoas possam escutar, pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Hoje em dia é muito difícil a gente falar que pessoas não ouviram falar de Jesus, né? Porque hoje em dia é rádio, é televisão, até mesmo os evangélicos nas praças falando. Mas compartilha para que o Espírito Santo comece a fazer a obra na vida dessa pessoa. Para que o Espírito Santo comece a mudar esse coração. Então por isso que é bom compartilhar, para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, né? Principalmente agora com essa pandemia, pois sabemos, né, que Jesus vai voltar. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, pois na palavra dele diz que ele vai vir como um ladrão, né? Então que possamos estar alertos, como as virgens prudentes, né? Que possamos estar com a fé nele, buscando ele, para que possamos ir morar com ele quando ele voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, amém? E não vai ter placa, né? Não vai ter uma placa dizendo qual que é, mas sim as suas noivas, que somos nós, aqueles que buscam o Senhor, que adoram o Senhor em tempo, fora de tempo, Ele virá nos buscar, amém? Vamos orar então para o começo, para o início. Eu quero que você, se você ora de olhos abertos, olhos fechados, é importante a gente falar com Deus agora, nessa hora. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui, ó Pai, nessa live, Senhor Jesus. Cada um está em sua casa, Pai, por motivo da quarentena, ó Deus, por causa do vírus, Senhor, do Covid, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é maior que tudo, ó Pai, e que o Senhor merece toda a honra, ó Deus, que o Teu nome tem que ser exaltado, Deus. Perdoe, Senhor, nossas falhas, nossos erros, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai, pois nós erramos, Senhor Jesus, e te pedimos perdão, Senhor, te pedimos desculpas, ó Pai, pelo que a gente tem feito de errado, que possamos a cada dia melhorar, Senhor Jesus, se a gente ofendeu alguém, ó Pai, que a gente possa melhorar, Senhor, a cada dia, ó Deus, pois sabemos que o Senhor é amor, ó Deus, pois esse momento, ó Deus, é para te adorar, Deus, é para louvar o Teu santo nome, ó Deus, pois sabemos que o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, ó Pai, e é digno, Senhor, de toda a honra, pois Tu és o Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, Pai, em Ti não há pecado, em Ti não há maldade, Senhor Jesus, pois os anjos dizem santo, ó Pai, pois o Senhor é santo, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Deus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Em sua casa, chama o Espírito Santo para estar contigo, o nosso Consolador, é Ele quem nos consola, aleluia. Tu és santo, Deus, não há outro Pai além de Ti, ó Deus, só o Senhor
Receba, Senhor, o nosso louvor, ó Deus. Pois o Senhor é digno de ser adorado, Pai, em tempo e fora de tempo. O Senhor é quem dá vida aos mortos, ó Pai. É no Teu nome, Senhor, que nós curamos, libertamos pessoas. Pois o Teu nome tem poder, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Aleluia. Coração. Continue adorando a Ele. Dizendo que Ele é santo, Ele é digno de receber toda a adoração. Pois Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Ensina-me a sentir Teu coração.
merece toda adoração, Pai. O Senhor merece toda a honra, Deus. Senhor, recebe, Pai, a nossa humilde adoração. Recebe o nosso humilde louvor, ó Deus. Pois nós dependemos, ó Pai, 100% de Ti, Deus. Ó Senhor, as nossas vidas estão entregues em Suas mãos, ó Pai. A partir do momento que nós Te conhecemos, ó Deus, nada nesse mundo mais importa, Deus, que não Te adorar e seguir ao Senhor e Te servir, ó Deus. Pois nós sabemos que o Senhor é o Deus, ó Pai. Que o Senhor tem toda a força sobre nossas vidas, ó Deus. O Senhor é o Deus de antes, ó Deus. O Senhor ainda faz milagres. O Senhor ainda cura. O Senhor ainda liberta, ó Pai. O Senhor tem liberdade em nossas vidas. Aleluia. Toda adoração, todo louvor é para Ti, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tira, Senhor, todo o pecado, Deus. Limpe lá os nossos corações, ó Deus. Pois nós dependemos de Ti, ó Pai. Só o Senhor que tira o pecado do mundo, ó Deus. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Ele merece toda a honra e toda a glória, pois Tu és santo, Deus. Aleluia. Vamos agora para o momento da palavra. Eu só vou mudar aqui umas coisinhas e já volto. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Um lugar bom aqui. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amados. Como vocês estão? Se vocês quiserem interagir na live, é só colocar as mensagens que aí eu vou tentando responder. E aí a gente vamos nos comunicando. Amém? Se a luz não estiver boa, se o local aqui não estiver legal, vocês só me dão um toque aí, que aí eu procuro um lugar melhor. Tá bom? Então, a paz a todos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 9, pois hoje estaremos aqui lendo, a palavra de Deus e aprendendo um pouco sobre a vida de Saulo. Antes de ser chamado Paulo, nós vamos ver lá como foi a sua conversão, como ele se converteu. Pois cada um de nós aqui se converteu de uma maneira, aceitou Jesus de uma maneira, conheceu Jesus de uma maneira. Alguns vieram para Cristo pelo amor e outros vieram pela dor, porque precisavam de algo ou alguma coisa aconteceu na família. E aqui Saulo, Paulo, ele perseguia muito o cristão daquela época, Aqueles que pregavam a palavra de Deus, aqueles que pregavam Jesus, ele perseguia pelo entendimento que ele tinha, Ele achava que esse povo estava errado, que Jesus não era o Messias. Então, por isso que aconteceu isso na vida dele. Todos abriram lá em Atos 9. Quem quiser interagir, colocar um ok, um joinha, fica à vontade. Então, eu vou começar a leitura aqui. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos lá. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então aqui Saulo, ele estava querendo ainda perseguir aqueles que pregavam, que falavam sobre Jesus. Não importava se era homem ou se era mulher, ele queria documentos, Queria documentos que poderiam colocar essas pessoas na cadeia por estar falando de Jesus, No caso, eles não cometeu nenhum crime, não matou, não roubou, mas mesmo assim eles não queriam, que os judeus não queriam que Jesus fosse o Messias. E no 3, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, indo a caminho, com o seu cavalo, que na época o transporte era o cavalo, chegando perto de Damasco, ele recebeu um clarão. Ele teve um clarão, que ele acabou, pelo clarão, ele acabou caindo, e ficou ali sem enxergar, E nisso, depois que ele veio em terra, caiu, veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, para você ver a noção do perigo que ele estava correndo, Que ele estava perseguindo
próprio Jesus, o próprio Senhor, que os discípulos pregavam, né? E ele estava perseguindo esse pessoal e estava matando, queria prender para que não falasse de Jesus, né? Não pregasse Jesus Cristo, que eles não queriam. Então até que apareceu uma luz e ele caindo em terra, ficou cego. E aí sim ele ouviu a voz do Senhor. Que nem eu te disse no começo, cada um recebe a voz do Senhor Jesus de uma maneira. Eu recebi a voz do Senhor, eu tinha lá meus 12, 13 anos, e assim, foi uma coisa muito boa, porque na época eu estava, essa idade para os adolescentes é terrível, né? Porque vai em busca de drogas, em busca de bebidas, para saciar o vazio que tem dentro do coração. E comigo, graças a Deus, eu encontrei Jesus e ele saciou meu coração. Então, no caso, eu fui para Jesus pelo amor. Continuando aqui o 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, aqui Jesus mandou ele se levantar e ir até a cidade. Só que o que acontece? Aqui, na hora que ele recebeu o clarão, ele estava cego. Então, como ele ia até a cidade se ele estava cego? O 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, quer dizer, não foi somente Saulo que ouviu a voz. Todos aqueles que estavam com ele, com Saulo, também ouviu a voz e não viu ninguém. Para você ver como o nosso Deus, ele é potente em nossas vidas. Às vezes você está em casa, ou no trabalho, ou na escola, e escuta alguma voz te dizendo, alguma voz te falando no seu coração, ou às vezes até algo muito notório, sendo que o próprio Deus fala com o ser humano. Quer dizer, o Deus que era lá de Saulo, dos discípulos, ele ainda age hoje em nossas vidas. No caso, quando você aceita Jesus e você recebe o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, né? Ele é o nosso consolador. Se você roubava, quando você vai cometer o ato, o Espírito Santo toca no coração. Ele diz: não faz isso, que não é bom. E aí logo você para e pensa: nossa, eu não vou fazer. Então, o Espírito Santo, ele está na nossa vida para quê? Para estar nos ensinando o caminho certo. Porque a gente vai para Jesus do jeito que a gente está, do jeito que a gente é. Mas quando a gente encontra Jesus, ele vai nos ensinando da maneira certa, o Espírito Santo. Quando você vê a vizinha fazendo coisas erradas, tal, você pensa em falar mal, mas o Espírito Santo vem e te incomoda. Fala: não fala mal dela, e sim, ora pela vida dela. Esteja orando pela vida dela. Continuando, o 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Então aí ele se levantou do chão e ele já não estava vendo mais nada. Ele já não via mais nada. Então ele ficou cego. 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então, no caso, Saulo, ele ficou cego durante 3 dias, não comeu e não bebeu, e durante esses 3 dias ele estava orando. Para uma pessoa que queria matar os discípulos, né, aqueles que pregavam sobre Jesus,
ele já estava ao contrário. Ele já tinha aprendido, ele já estava orando. E numa visão, ele teve a visão que Ananias ia até ele. E assim Deus fez o quê? Falou para Ananias, Ananias, vá até a rua direita, né? Vá até o local onde que Saulo está e coloca a mão sobre ele, né? Para que ele possa ver, né? E no 13. E respondeu Ananias. Olha aqui o que o profeta falou. Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Então, quer dizer, ele estava com medo, porque ele sabia quem era Saulo. Ele sabia quantos que ele tinha colocado na cadeia, quantos que ele tinha mandado matar. Então, todo mundo tinha medo. Aqueles que pregavam Jesus, os discípulos, tinham medo de Saulo. Porque sabiam o que ele podia fazer e estava na lei. A lei estava do lado dele. Ele podia aprender que isso era normal. E aí o profeta ficou com medo. Falou, ah, meu Deus, como é que eu vou lá? Eu conheço esse homem. Ele manda matar, ele tem poder de mandar matar, de prender. E ficou com medo. No 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o que Deus disse para Ananias? Falou, vai, que esse é meu. Quando Deus começa a agir, quando o Espírito Santo começa a agir, a pessoa ela tem uma transformação, ela é transformada de uma tal maneira que as pessoas até se espantam. Falam, nossa, mas aquele rapaz ele não ficava usando droga na rua, olha como ele está falando de Jesus, olha como é que a vida dele mudou, ele não tinha nada, olha, hoje ele tem uma família. Porque quando Jesus, quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, nas nossas casas, ele transforma, ele não deixa como está. E assim Deus queria usar Saulo. Deus queria usar Saulo para estar com os ricos, com os reis, com os pobres, com todos. Por isso que Deus fez esse plano, chamou Saulo, no caso, pela dor, né? Fez ele sentir a dor para que ele pudesse se converter. E eu lhe mostrarei, no 16, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E assim ele já até falou para Ananias que ele ia padecer. Ele ia ver o que é sofrer por causa de Jesus Cristo. Assim como ele fez as pessoas sofrerem, ele ia sofrer. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aqui a gente vê o que aconteceu na vida de Saulo, né? Jesus ele perseguia os filhos de Deus, né? Aqueles que pregavam sobre Jesus. Jesus Cristo apareceu para ele com uma luz que ele ficou até cego durante 3 dias. Mesmo nesses 3 dias ele orava pedindo a Deus e teve uma visão, né, do profeta indo até ele. E assim foi acontecendo na vida de Saulo. Ele aceitou Jesus, né? Recuperou sua visão e foi batizado, né, pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. No dia que você está triste, ele pode falar com ele, que ele vem te consolar. Ele é uma voz perceptível, né? Uma voz que a gente escuta dentro do nosso coração, para a gente não ir para o caminho errado. Porque nós temos escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente pode escolher tanto fazer o mal como fazer o bem. Só que no final da nossa vida, a gente vai prestar contas, né? Todos nós estaremos perante Deus. E na hora que chegarmos lá, o que nós teremos para Ele? Se eu levei uma vida descontrolada, se eu levei uma vida suja, se eu levei uma vida roubando,
fazendo coisa errada, no dia que eu me encontrar com Jesus, eu vou ter que dar conta, vou ter que prestar conta. Então, nós devemos o quê? Seguir o caminho correto, fazer aquilo que é correto, que é honesto, porque Deus, ele é amor, só que ele é a justiça. Então, nós temos que ser justos perante toda a situação das nossas vidas, para que os nossos dias sejam bons, né? Porque se a gente plantar maldade, a gente vai colher maldade. Não tem jeito, a vida é uma seara. E o que você planta é o que você colhe. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Às vezes a gente planta sempre coisa boa, aí de repente do nada na nossa vida acontece algo ruim, acontece uma tragédia, acontece uma dificuldade, assim como nós estamos passando, né, por esse vírus, o Covid-19, né? Assim, mas nós temos que ter fé em Jesus Cristo, porque a nossa principal, o nosso motivo de viver tem que ser para Jesus Cristo. A gente não se importa, as pessoas ficam, mas eu vou morrer, como é que vai fazer minha casa, meu carro, é, tudo. Isso daí vai ficar, meu irmão. Tudo vai ficar. O que importa é a gente ir morar com Jesus. A gente está com Jesus Cristo, pois nós estamos nessa terra de passagem. Ninguém vai viver para sempre aqui. Por isso que a cada dia a gente tem que ser o melhor, fazer o melhor. Se a pessoa fez um mal para você, retribua com o bem. Faça o bem. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Então Jesus ele veio trazer a diferença. E assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está no teu coração, ele te mostra o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Aí basta você escolher fazer a obra de Deus ou a obra do inimigo. Aqui a gente estamos vendo a vida de Saulo, mas se você ler a Bíblia, temos vários outros discípulos que a morte deles não foi legal, foi de ponta cabeça, cerrado, sem cabeça. E hoje em dia nós vivemos numa democracia, né? Nós, por enquanto, podemos falar de Jesus Cristo, que o que acontece às vezes é perder algumas amizades. Mas você não vai ser preso, não vão te matar por causa disso. Então, imagina lá no começo o tanto que eles sofreram para falar do amor de Jesus Cristo. O tanto que Jesus Cristo sofreu para nos trazer o amor, para pregar o amor. E vamos continuando aqui no 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Tá vendo a mudança? E assim que ele voltou a enxergar, né, ele comeu e ficou com os discípulos. Logicamente ele aprendeu mais sobre Jesus, né? E logo ele já estava falando de Jesus. Quer dizer, aquela pessoa que não podia ouvir falar de Jesus, que perseguiam as pessoas que falavam de Jesus, e hoje já estava falando de Jesus, a quem ele perseguia. Então é que nem eu falei e digo, quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, ela nunca mais será a mesma. Mesmo que ela estiver na igreja e sair, o Espírito Santo fica tocando no coração. Porque acontece uma mudança dentro de nós, né? Acontece algo que é assim, até difícil de explicar. Cada um sente, né? É algo que a gente sente, que a gente vive. Aqui, Saulo sentiu e já começou a pregar, a falar de Jesus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Para você ver, Saulo ele era conhecido como caçador de profeta, de discípulos, caçador daqueles que pregavam Jesus Cristo. E o pessoal ouvia ele pregar e falava, mas não era ele que caçava e agora está pregando?
Não era esse que matava e agora está falando sobre Jesus? E Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, mostrando que ele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. O que acontece? É ele que perseguia e gostava, né, de até matar as pessoas que pregavam. Os judeus estavam armando contra ele agora. Que nem Jesus Cristo diz, queria sentir o que é o amor, né? O que é a perseguição. E no caso já havia começado, os judeus já queriam matar ele porque ele também estava falando de Jesus. No caso, ele estava do lado dos judeus, e assim que Jesus apareceu para ele, ele mudou de lado, porque ele viu que realmente Jesus Cristo existia. Ele foi o testemunho que Jesus Cristo existia e existe em nossas vidas. Amém? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tilhar a vida. Eles estavam querendo matar ele a todo custo. Tomando-o de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. Quer dizer, os discípulos colocaram ele num cesto e colocou ele no muro para ele sair da cidade, né? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Aqui Saulo ele teve aqui um problema para se adaptar, né, aos discípulos, para os discípulos aceitar ele, né? Porque os discípulos falaram, não, eu não vou andar com ele não, porque ele mata, ele manda prender, e quem vai falar pra gente que é verdade que ele se converteu ou não? Às vezes ele pode estar agindo assim só para achar onde que a gente está escondido e prender a gente. Assim estava a vida dele. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e contou como o caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputavam também contra os gregos, mas eles procuravam matar. Quer dizer, Saulo aqui, ele falou, não, é Jesus, e quem vier falar de outro Deus eu não vou aceitar, é Jesus, que ele queria caçar briga com os gregos, falando que era Jesus, e nisso, todos que ele pregavam foi causando uma dor, né? E eles queriam matar ele. Falaram, não, vamos matar ele, porque como pode, né? Ele não falava de Jesus, ele matava quem falava de Jesus, agora ele está falando de Jesus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então foi aí que o evangelho foi crescendo, que o próprio Jesus disse que ia usar ele, né, para falar com os reis, para falar com os pobres, com os ricos, e ele foi falando, pregando, a igreja da Judéia, a igreja Galiléia e Samaria, né, no caso tinha paz, porque quando a gente encontra o Espírito Santo, quando a gente encontra Jesus, a gente encontra a paz no nosso coração. Quando a gente encontra o Criador, aquele vazio que a gente tem não existe mais, porque ele preenche. O Espírito Santo, como eu disse e continuo dizendo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo ele está nos indicando. Fala, ó, meu filho, vira à direita. Ó, meu filho, à esquerda. Ó, meu filho, aí não. Aí não é para você. Então, basta a gente querer, né, obedecer. E vamos aqui continuar no 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então aqui é Pedro curando Enéas. Pelo nome de Jesus Cristo. É no nome que nós hoje louvamos, hoje nós adoramos o nome de Jesus Cristo.
Assim como Saulo se converteu, né, e mudou o seu nome para Paulo, hoje Jesus Cristo ele quer agir em nossas vidas. Assim como ele mudou o nosso nome de perdedor para vencedor, pois a gente já estava predestinado ao inferno, né? O inferno era pra gente, pois nós não conhecíamos Jesus. Mas graças a Deus que houve a palavra, houve alguém que evangelizou, alguém que falou de Jesus. E o Espírito Santo tocou os nossos corações, onde houve mudanças, né? Então, na minha vida, eu não, com 13 anos, não deu tempo assim, de fazer muita coisa errada, é, mas era o caminho, né? Quando a gente tem essa idade, é onde a gente quer descobrir as coisas, onde a gente quer experimentar as coisas, né? Então, mas graças a Deus que nessa idade Jesus Cristo me selou, o Espírito Santo age em minha vida até hoje, né? Na presença de Deus, às vezes com lutas, com o inimigo querendo que a gente para, né? Porque é igual aconteceu com Saulo. Ele começou a falar de Jesus e o pessoal já queria matar ele. Falou, não, mas isso está errado. Ninguém queria aceitar Jesus. Tem várias pessoas com testemunhos, né? Que a gente vê que se converteram um pouquinho mais tarde, que fizeram coisas horríveis, que já mataram, que se prostituíram, mas Jesus veio e fez o que? Limpou. Jesus Cristo, na onde que a casa que ele habita, ele transforma, ele limpa, ele traz bênçãos, mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos abençoa. Mesmo sem a gente merecer, errando, às vezes a gente não tá legal, às vezes a gente discute com pessoas, às vezes a gente xinga, porque a gente é ser humano, a gente é carne, a gente ainda tá num corpo de carne. O pecado ainda tá na gente. O pecado só vai sair da gente quando Jesus Cristo vier e nos der um novo corpo. Aí sim, esse corpo será incorruptível. Não haverá mais pecado. Então, enquanto isso, a gente tem que fazer o quê? Ir adorando Ele, buscando a face dele, né? Que nem eu já falei, nesse Covid, né, 19, a gente não pode parar. Cada um em sua casa, começa a louvar, a adorar, a ler a palavra de Deus. Pois não é somente o pastor que tem que pregar. Ah, eu só leio a palavra quando o pastor prega. Não. Tira um dia ali, uns 10, uns 15 minutos, leia a palavra de Deus, mas entenda o que está acontecendo. Não leia por ler, porque a palavra de Deus não é um livro de culinária, não é um livro de história, não é um livro de geografia, e sim um livro que nos edifica, que há revelações na palavra de Deus, que coisas que foram escritas há 2000 anos atrás acontecem hoje. Então, como explicar a palavra de Deus? Por isso que nós devemos o quê? Ler, conversa com o Espírito Santo. Pode conversar com ele na rua, pode, ainda mais agora que não pode sair, né? Você vai estar em casa conversando com o Espírito Santo, ninguém vai falar que você é doido, que está conversando sozinho. Mas conversa com o Espírito Santo. Vamos buscar a presença dele, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus Cristo vai voltar? Vai. Mas nem ele mesmo sabe quando ele vai voltar. Só Deus sabe. E quando Deus falar, vai buscar os filhos, que nós possamos estar prontos, que possamos estar preparados, desgarrados desse mundo, né? Das coisas desse mundo. Porque que nem carro, dinheiro, lógico, a gente precisa disso para utilizar aqui. Mas que isso não seja algo de ganância nas nossas vidas. Que possamos ser igual Saulo. Quando ele conheceu Jesus Cristo, ele disse que o que ele conhecia, o que ele sabia, o que ele tinha estudado era como estrume. Então, tipo, o que ele tinha aprendido não valia de nada. Ia começar tudo do zero. Que assim possa ser em nossas vidas. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele tem um plano na vida de cada um. E sábio é aquele que ganha almas. Você quer ser sábio? Começa a pregar para o seu vizinho. Agora não pode ir para as praças, não pode ir para os lugares. E agora que o pessoal está sentindo isso, né? Porque antigamente o que acontecia? Ah, eu estou enfermo, eu preciso de uma palavra, eu vou em tal igreja. Hoje em dia as igrejas estão de portas fechadas.
Então o que acontece? Hoje que vai ser que as pessoas vão buscar mais a Deus e às vezes não vai ter o discernimento, não vai ter alguém para estar falando, né? Porque quando tinha as portas da igreja abertas, até reclamava, falava, nossa, barulheira, nossa, Jesus sempre, né? Mas que possamos ser igual Saulo. A mensagem de hoje é a leitura da palavra que nós lemos, foi a respeito da vida de Saulo, a sua conversão, o que ele perseguia, aqueles que pregavam Jesus, até que o próprio Jesus apareceu para ele, fazendo ele ficar cego por 3 dias, sem comer e sem beber. Então, com as nossas vidas, assim que nós aceitamos a Jesus, temos que ter esse fervor de pregar, de anunciar o evangelho. Em hora e fora, em tempo e fora de tempo, em hora e fora de hora. Às vezes você está num supermercado, a pessoa, sei lá, foi perguntar o preço de alguma coisa para você. É momento de falar para Jesus. É momento de falar de Jesus. Se você estiver dirigindo, alguma pessoa te cortou, parou o carro, em vez de brigar, vamos falar de Jesus, pois o momento é esse. Onde a gente estiver, no Facebook, aonde a gente estiver, dá o testemunho e falar do amor de Jesus. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aí, eu vou tentar responder. Mas que Jesus Cristo esteja nos abençoando. Abençoe a pastora Jane, né, que está nos assistindo, a pastora Célia, o Natan, o Zé, Maria Aparecida, Ivete Soares, também não conheço, pastora Adilson. Tem aqui a Célia de novo, Maria Cadorim, né? Valdenice Guimarães, a Luciene, né? Luciene, vamos ver aqui, a Bruna Silva, que Deus te abençoe, a Tereza Costa, Deus abençoe, Paulo, saudade, que Deus te abençoe também, viu, Paulo? Jesus Cristo te ama, viu? Pituca também, o nosso querido irmão na igreja, né? Chama pelo apelido. A Natane também, que Jesus Cristo te abençoe, viu, Natane? A Nelisa, a Sley, que Jesus Cristo pode abençoar a vida de vocês, assim como Ele tem abençoado a minha vida, assim que Ele, porque a gente quer, às vezes a gente quer muitas bênçãos de Deus, né? Mas só da gente agradecer, Ele nos dá as coisas, né? A sua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina Ele, que é dono da bondade, Ele é amor, Ele é justo. Então, simplesmente creia, espera no Senhor que a gente vai alcançar a nossa vitória. Ou aqui nessa terra, ou lá no céu, que vamos adorar ao Senhor com júbilo, né? Então, que o nome de Jesus seja adorado. Vamos agora estar fazendo a oração de encerramento, né? Para que o Senhor abençoe as suas vidas. Amém? A Daniela, não sei se eu falei o nome dela. Aleluia. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, Deus, Espírito Santo, eu agradeço, Senhor, a sua presença nessa live, ó Deus. Eu agradeço, Pai, pelo que o Senhor fez na vida do Saulo, Senhor Jesus, que se tornou Paulo, ó Pai, para estar ministrando o Evangelho, Senhor, a todas as igrejas, até aos gentios, ó Pai. Graças te damos, Senhor, pelo teu agir, por estar nos protegendo, Senhor, do Covid-19, ó Pai, pois sabemos que o teu sangue corre em nossos sangues, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e que o Senhor esteja falando conosco, Pai, sempre, sempre, ó Deus. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Que o teu nome seja engrandecido. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e até a próxima live. Tchau.